Temos 60 ao todo, mas falta quantas? 11. Eu ouvi 10? Alguém já se inscreveu? Não perca tempo, tá? Mas faça isso depois da mensagem, por favor. Atos capítulo 8, todos encontraram? Muito bem. Amados irmãos, considerando a época em que estamos vivendo, eu gostaria de compartilhar esse texto com os amados irmãos, porque é um tempo de desafio para a igreja, assim como foi para a igreja de Jerusalém. E aqui está o texto dessa manhã. Diz a palavra do Senhor: E Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Eu quero que você leia comigo bem forte esse versículo 4. Vamos lá? Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quem somos nós para anunciarmos as grandezas do Senhor? Quem somos nós, ó Deus, para pregarmos a palavra do Senhor? Se o Senhor não agir em nós, falharemos miseravelmente, ó Deus. Por isso eu peço ao Senhor que, no momento que nós expomos a palavra, seja o Espírito Santo aquele que agirá em todo o tempo, aquele que ministrará os corações, aquele que a aplicará e que a usará, ó Deus, para chamar eficazmente cada um do seu povo. Por isso, ó Deus, nesse tempo de desafios grandiosos, que esse texto que revela uma perseguição ferrenha contra a igreja de Jerusalém possa nos ajudar, ó Deus, a enfrentarmos os dias difíceis de hoje e aqueles dias de maior tribulação que ainda estão por vir sobre a igreja do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos ajude nesse momento para a glória do teu nome. Amém. Amados irmãos, como a maioria de nós sabe, a nossa igreja, a Christ the King United, a City K United, agora ela é uma IPB. Ela é uma das igrejas que compõe o quadro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E para nós, meu querido, deve ser motivo de grande alegria. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela completa 106 anos de organização na nossa pátria-mãe. É bastante tempo. E desde que ela foi plantada, ela cresceu, ela floresceu, ela se desenvolveu, ela se organizou. E ainda que ela não seja a maior denominação protestante do país, meu querido, todos poderão facilmente reconhecer que existe um compromisso dessa igreja com as Sagradas Escrituras, com a pregação expositiva da Palavra de Deus, com a educação cristã, com a ação social e principalmente com a obra missionária. Afinal de contas, mais de 54% de todos os dízimos da igreja são investidos na obra missionária. Então essa é a igreja a qual nós fazemos parte. Essa é a primeira reunião do presbitério nessa igreja a qual agora fazemos parte. Então a gente pode elencar essas coisas tão positivas depois de 116 anos de história, não é verdade? A gente pode perceber a organização, a gente olha para um lado, a gente vê o Mackenzie, a gente olha para o outro lado, vê a Missão Kaiowá, nós vemos os hospitais presbiterianos pelo país, vemos seminários, institutos bíblicos. Olha, Deus agraciou a Igreja Presbiteriana do Brasil de muitas formas, de muitos modos, nesses 106 anos de história.
Mas será que foi fácil começar? Será que foi fácil organizar essa igreja? Eu queria que você pensasse, meu amado irmão, que as grandes bênçãos que temos recebido de Deus, no princípio, talvez não eram tão perceptíveis assim. Afinal de contas, os tempos eram tão difíceis, eram tempos tão pesados, eram tempos tão complicados, que poucos se aventuravam em fazer alguma coisa diferente. Eu cito a IPB justamente porque no século XIX, quando aqui nessa nação havia uma guerra civil, veja, irmão, havia uma guerra civil nessa nação, o norte contra o sul contra o norte, questões políticas sérias e também envolvendo a escravidão. Foi nesse contexto que lá no seminário de Princeton, Deus chamou um homem chamado Archibald Green Simonton, um jovem, 26 anos. Quem tem 26 anos aí? Jesus. Lembre-se quem é o pai da mentira, ok? 26 anos. Imagine, você que é mãe de um jovem de 26 anos. Algum dos nossos jovens tem 26 anos? Guga? Você tem 26, Guga? 27? The same, man. Same. Tá, veja, imagine o Guga, imagine eu agora anunciando, precisamos pregar o evangelho a toda a nação. E o Guga, gente, tá ali, o Guga namora a Lara, Lara namora o Guga, né? Isso inclui depois o noivado, irmãos. Eu estou avançando no meu raciocínio. Eles namoram e esse namoro vai evoluindo. Eles estão agora o quê? Noivos. E de repente o coração do Guga é impactado com a palavra de Deus e ele olha para a Lara e diz o seguinte: Lara, Deus está me chamando para a obra missionária e eu vou para o Brasil. Imagine. Uma coisa é falar isso para o caixeta, que já está velho, já fez a vida dele, já fez a cama. Agora outra coisa é falar para um jovem que está começando, que ainda tem sonhos, que ainda tem projetos. Tudo muda assim. Foi isso que aconteceu com Simon, irmãos. 26 anos. Simon não saiu dos Estados Unidos e foi para um país chique. Ele foi para o Brasil. Mas é claro, aqui nos Estados Unidos havia guerra civil, já um contexto atribulado, e ele decidiu sair desse contexto atribulado para um lugar melhor? Não, ele foi para um lugar pior. Lá no Brasil, meu querido, ele encontrou um país fortemente católico, não sabendo a língua, e nesse sentido, um país repleto de doenças, sendo a principal delas a febre amarela, que matava muitas pessoas naquela época. E nesse contexto, ele decidiu plantar a primeira igreja presbiteriana do Brasil. Então, hoje, quando eu falo de 116 anos de história e tudo que a igreja tem nessa história da parte de Deus, começou pelo fato de alguém, um dia, em um contexto de tempos difíceis, decidir pregar a palavra de Deus e não se esconder. Haviam tempos difíceis na época de Simonton. Mas nós podemos olhar para a Europa, já que estamos em New England, e lembrar daqueles que vieram colonizar esse lugar, na verdade. Simonton, ele ouviu um chamado aqui, mas ele só ouviu um chamado aqui porque alguém algum dia veio anunciar o evangelho a essa nação. E quem foram eles? Senão os imigrantes presbiterianos, congregacionais, da Escócia, de diversos países da Europa, e vieram aqui, os chamados Pilgrims, né? Anunciar o evangelho. Vieram aqui pregar a palavra do Senhor. A gente conta a história de Massachusetts e não se esquece disso, mas a grande pergunta é, o que Massachusetts é hoje? O que esse estado é hoje? O que New England é hoje? O novo mundo? O que ele é? Começou facilmente? A resposta também é não.
Esses homens, eles saíram da Europa, meu querido irmão, depois de tempos difíceis, onde eles não conseguiam adorar a Deus, onde a religião oficial era forçada, a religião católica romana, de maneira que se restringia a liberdade de culto protestante em muitos desses países, e eles então saíram de lá e migraram para os Estados Unidos para recomeçar. E trouxeram a palavra de Deus e anunciaram a palavra de Deus. Veja, mais uma vez, tempos difíceis, e as pessoas não se escondem de pregar e anunciar o evangelho do Senhor. Eu poderia voltar um pouco mais, irmãos, e voltar na época da Reforma Protestante e trazer à nossa memória mais uma vez o monge Martinho Lutero, porque Martinho Lutero, sem dúvidas, era uma das pessoas mais importantes do seu contexto. Afinal de contas, o que pouco se diz acerca dele é que ele era um professor da Universidade de Wittenberg. Isso não é qualquer coisa. O fato de ele ser monge só duplica a sua autoridade. Mas esse homem que tinha uma posição social extremamente relevante no seu contexto, foi impactado pela palavra e a sua consciência o levou a formular teses que iam contra a igreja da sua época. Ele queria que a igreja se reformasse e ela não se reformou. Ele também não voltou atrás em sua palavra, porque a sua consciência estava cativa à palavra de Deus. Então, um homem que tinha uma relevância tal, de repente agora não é mais nada. Porque ele sai de professor, alguém graduado, alguém conhecido, para um herege, para um excomungado, para agora alguém que está e será morto. A pergunta é, tempos difíceis, o que Lutero fez? A palavra do Senhor, ela diz que homens e mulheres de Deus, em tempos difíceis, continuaram a fazer a obra do Senhor. E não foi diferente com Lutero. Lutero, apesar de ter sido condenado e na dieta de Worms, ele foi recolhido ao castelo, se escondeu, e ao invés de ficar deprimido com a situação, ele resolveu usar o seu tempo para traduzir toda a Bíblia para o alemão. Sim, toda a Bíblia para o alemão. Um texto que até hoje é extremamente importante para a história. Tempos difíceis que revelam verdadeiramente aqueles que estão dispostos a servir ao Senhor. Mas eu quero voltar um pouco mais, irmãos. Vamos voltar 1000 anos agora e entrar no contexto dos pais da igreja. Sim, os pais da igreja são os discípulos dos discípulos. São os primeiros que aprenderam aos pés dos apóstolos. Sabe? Discípulo do discípulo do discípulo do Senhor. Esses são os pais da igreja. Homens que batalharam pela fé, pela palavra do Senhor, mas que estavam num contexto de intensa perseguição. Nomes, meu amado, como Diocleciano, Domiciano, Nero, Calígula, revelam o impacto da perseguição sobre a igreja. Porque esses homens recolhiam os cristãos ao Coliseu para lançá-los às feras, para lançá-los aos gladiadores. Se você hoje assiste Flamengo e Palmeiras na televisão, naquela época as pessoas assistiam Leão versus Cristãos. Entende? Esse era o pão e circo da época, as pessoas batendo palma para a morte dos cristãos. E de repente, ao retornar para casa, nas ruas escuras de Roma, eles não precisavam temer, porque muitos cristãos também eram colocados em piras e eram queimados vivos para iluminar as ruas de Roma. Que história! E a grande pergunta é, o que aconteceu com a igreja nesse contexto de intensa perseguição, nesses tempos difíceis? O que aconteceu com a igreja, meu Deus? Ela se escondeu? Não! Ela continuou pregando o evangelho com ainda mais intensidade.
De maneira que temos como, por exemplo, o Tertuliano de Cartago, grande apologeta, falando que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Porque quanto mais matavam os cristãos, mais a igreja florescia, mais a igreja crescia, mais a igreja se fortalecia. Então, tempos difíceis, irmãos. Mas a igreja, de fato, a igreja verdadeira de Cristo, não esmoreceu. Ela desafiou tudo e todos em nome do seu Senhor. Eu quero voltar mais um pouquinho. Vamos voltar ao século I. Vamos voltar entre o ano 30 e 40, entre o ano 40 e 45 depois de Cristo, quando ali estava um certo homem chamado Saulo, vendo um certo homem Estevão morrer, porque ele tinha pregado a palavra do Senhor com fidelidade, dito às autoridades da sua época que elas não tinham compreendido a palavra de Deus desde Israel até agora e que resistiam ao Espírito Santo. Saulo estava ali diante de Estevão, que era apedrejado por sua fé em Cristo Jesus, sendo ele o primeiro mártir, e as suas últimas palavras é: Senhor, não lhes imputes este pecado. Você consegue entender, meu amado irmão? Que tempos difíceis geram na igreja? Essa é a pergunta que eu quero que você responda nessa noite. Porque a igreja primitiva, ela era perseguida, mas ela avançava. A igreja de Jerusalém, ela tinha alguns níveis de perseguição, alguns tipos de tribulação, alguns tipos de problema, interna e externamente, mas ela nunca desistiu de anunciar o evangelho a toda Jerusalém. Ela estava lá, cumprindo a sua missão. É por isso que Estevão está anunciando com poder. Pedro já tinha pregado. Agora Estevão está pregando. Filipe prega também. Homens se levantam e pregam a palavra de Deus com intrepidez, as pessoas se convertem, as pessoas são curadas, os sinais são a prova de que aqueles homens verdadeiramente vieram da parte de Jesus. Então a igreja primitiva, ela não tem problema, ela é maravilhosa, ela é uma bênção, não. A igreja primitiva, meu irmão, a igreja de Jerusalém, ela não era só comunhão, porque diz que eles tinham comunhão, tinham tudo em comum, andavam juntos sempre, que coisa maravilhosa, partiam o pão de casa em casa. Eu quero fazer parte dessa igreja, mas a igreja primitiva não era só comunhão. A igreja primitiva não era só crescimento. Porque vão dizer, pastor, eram 12, viraram 70, que eram 120, depois viraram 3.000 e agora são 5.000. Nesse contexto de Atos 8, quantos serão? Talvez 10, 15, 20, talvez? A igreja primitiva também, a igreja de Jerusalém, não é só crescimento. A igreja de Jerusalém não era só ensino, porque diz a palavra que essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A igreja de Jerusalém não era só generosidade, porque se diz que eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam a todos à medida que alguém tinha necessidade. A igreja de Jerusalém, meu querido, não era só evangelização. A igreja de Jerusalém também era uma igreja perseguida. Uma igreja que vivia em tempos difíceis. Ao que parece, meus irmãos, a igreja de Cristo tem essa sina. A verdadeira igreja de Cristo, ela deve caminhar sim, com comunhão, com crescimento, com ensino, com generosidade, com evangelização, mas acima de tudo ela tem que estar preparada para a perseguição que ela passará. É por isso que aí no contexto está a morte de Estevão. É por isso que diz o texto que Saulo consentia com a sua morte. E é por isso que o texto que lemos inicia com uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. O que eu quero que você aplique ao seu coração, irmãos? Olhe para o nosso contexto. O que nós estamos vendo? Estamos vendo os imigrantes indocumentados desse país, com medo de serem deportados.
não querem ir em lugar nenhum mais, não querem sair à rua, não querem trabalhar, não querem ir no hospital, não querem ir à escola, claro, não querem ir à igreja também, estão se escondendo. Eu fico me perguntando, meu querido irmão, como a igreja de Cristo deve agir em relação a isso. As estimativas desse país apontam que, provavelmente nos Estados Unidos inteiro, nós devemos ter aí 20 milhões de pessoas indocumentadas. 20 milhões. Vamos imaginar que esses 20 milhões sejam todos cristãos, todos eles cristãos, e todos eles agora estão sendo perseguidos por serem ilegais. A gente precisa mudar o nosso foco, irmão. Nós somos a igreja de Jesus. Isso não é nada comparado com o que vários irmãos seus estão passando ao redor do mundo. A verdadeira perseguição está lá fora. Se eu pegar um simples relatório da missão Portas Abertas desse ano, eu vou perceber que mais de 380 milhões de cristãos estão enfrentando perseguições neste mundo. Esse é um número quase 20 vezes superior a esses 20 milhões de indocumentados americanos. E eles estão sofrendo por amor ao Evangelho. Então, meu querido irmão, os cristãos estão sendo perseguidos ao redor do mundo. E talvez você também possa considerar que está sendo perseguido aqui. Agora, a grande questão é, qual é o grande desafio? O desafio é continuar sendo igreja em tempos difíceis. O desafio é, diante dessa situação de indocumentação, eu continuar a ser a igreja do Senhor. Porque ao longo da história, os tempos difíceis que lá estiveram, na época de Sarto, na época dos pais da igreja, como eu declarei, na época de Martim Lutero, em todas as épocas, os verdadeiros crentes nunca se esconderam diante dos tempos difíceis, mas se levantaram e fizeram a missão. Então, meu amado irmão, o que eu quero que você entenda à luz da palavra de Deus é que nós precisamos encarar o desafio de continuar a nossa missão nessa terra, ainda que as coisas piorem e piorem muito. Eu quero que você olhe o versículo 1 e o versículo 3, a palavra do Senhor diz assim, na parte B do versículo 1, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Meu querido irmão, qual é o grande desafio da igreja de Cristo, então? Primeiro, pregar a palavra em tempo de perseguição. Repita comigo isso, irmão. Pregar a palavra... Pregar a palavra em tempo de perseguição. Nós não podemos nos esconder diante das mais terríveis perseguições que possam vir contra a igreja, irmãos. Não podemos. Observe que o texto da palavra de Deus diz que levantou-se grande perseguição contra a igreja. É claro, já havia perseguições. Perseguiram o Senhor Jesus e o mataram, o colocaram na cruz. Perseguiram os seus discípulos, eles se esconderam numa casa. E agora, irmão, perseguiram a igreja primitiva de Jerusalém em vários momentos. Prenderam, inclusive, aqueles que pregavam a palavra de Deus. Mas agora é diferente. Agora a perseguição, ela recebe o adjetivo grande, mega. Significa, meu irmão, que agora não é Pedro ou João, não é Estevão ou Filipe. Agora a perseguição vai alcançar tudo e todos.
A perseguição será grande. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é adolescente, se você é jovem, se você é criança. Não importa se você tem documento ou se você não tem documento. Não importa absolutamente nada, a perseguição veio ferrenha. A igreja, meu irmão, passou agora a viver uma perseguição sem igual. Eu sei que, irmão, quando a perseguição vem, a verdadeira igreja floresce. Quando a perseguição vem, a verdadeira igreja cresce. Agora, quando a perseguição vem, a igreja do conforto, a igreja da palavra amiga, a igreja do evangelho feliz, essa adoece, dispersa, desincha, some, abandona. A verdadeira igreja, irmão, ela precisa estar aqui certa da sua perseguição. A verdadeira igreja, ela precisa estar aqui certa que a perseguição só aumentará. Ela só se tornará cada vez pior. É por isso que a metáfora é da mulher dando à luz. Eu nunca dei à luz, né, irmão? Glória a Deus por isso. 2 vezes agora. Mas você que é mulher, talvez entenda isso melhor. As contrações. As perseguições da igreja são como as contrações. Elas vão ficando cada vez mais intensas, cada vez mais fortes. Até que vem o grande evento, a volta de Cristo. E quando vier o grande evento, você pensou, acabou a dor? Pelo contrário, ela só será eterna, porque agora haverá choro e ranger de dentes. Então, meu amado irmão, a perseguição era grande. A perseguição era cruel, porque o texto fala, assolava a igreja. Essa palavra assolar que aí aparece, irmão, é a palavra que é utilizada, por exemplo, no contexto animalesco, aquele animal que vem e pega a sua presa e destroça, arrastando ela. Paulo, meu irmão, ele não batia na porta da sua casa e você colocava um papelzinho por baixo, né, com os seus direitos. Não. Paulo arrombava a porta da sua casa, entrava e pegava você, sua esposa, seus filhos, seu cachorro, pegava tudo e arrastava para fora como um animal voraz, espumando pela boca. A sua ira contra os cristãos, a sua ira contra aqueles que são do caminho, pensando que estava fazendo o trabalho de Deus. Crueldade. Irmão, essa crueldade alcançou a igreja de Jerusalém. E o que a igreja continuou fazendo, irmãos? Ela morreu? Ela se escondeu? Ela disse, eu não irei mais aonde os crentes de Jerusalém se reúnem. Não irei mais. Eu não subirei ao landscape de Jerusalém. Porque se eu subir, talvez serei preso. Não vou pegar a 95 da Judéia, porque se eu pegar, quem estará lá? Saulo, talvez? O cristão verdadeiro, meu irmão, não tem o que temer. O cristão verdadeiro, ele sabe que tem uma missão e ele segue firme na sua missão. Não importa se as pessoas estão entrando na sua casa e te tirando a força. Você deve permanecer firme e resoluto no seu chamado, na sua missão, pregando a palavra em meio à tribulação. Os grandes homens e mulheres de Deus na história fizeram isso, irmão. Se não for assim, talvez você seja como uma daquelas sementes do semeador, lembra? O semeador saiu a
semear a palavra na parábola, e uma dessas sementes ele lança, e ela cai no solo rochoso. Lembra? E a palavra do Senhor diz que quando ela cai no solo rochoso, ela é sufocada. E Jesus interpreta a parábola. O que ele diz? Ele diz: eles não têm raiz em si mesmos. Antes, chegando a angústia, chegando a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Tem gente que é assim na igreja, irmãos. Ele está ouvindo a palavra, a semente é lançada. A semente é jogada. Todos os domingos, todas as terças, todos os dias. É lançada. Mas não cria raiz. Porque é lançada sobre terreno rochoso, sobre solo rochoso. E quando vem as perseguições, quando vem a tribulação, quando surgem os problemas, são os primeiros a abandonar, são os primeiros a correr, são os primeiros a se esconder, porque, meu querido irmão, não entenderam quem é Jesus, não entenderam qual é a missão, não entenderam que serão perseguidos por causa do seu Senhor. Serão aqueles que dirão: eu não quero isso para mim. Então, meu amado irmão, o desafio da igreja é esse: pregar a palavra em meio à perseguição. Mas eu quero ler também aqui, agora, a parte B do versículo 1 e o versículo 3, que diz assim. A primeira parte do versículo 1 diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Veja, irmão. Qual é o desafio da igreja de Cristo? Primeiro, pregar a palavra em meio à perseguição. Agora, segundo, pregar a palavra em tempo de perda. Pregar a palavra em tempo de perda. Em meio às perdas. Você é capaz? Você seria capaz de continuar pregando a palavra, mesmo perdendo tudo? A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, ela está perdendo, irmãos, pelo menos de uma ótica humana. Primeiro, talvez estavam perdendo a sua fé. Por quê? Nós estamos falando de um homem qualquer, irmãos? Não. É interessante pensar que o primeiro mártir da igreja foi um diácono, não é verdade? Quando você pensar assim que o diácono é uma pessoa inferior ao presbítero, né? Lembre que foi um diácono o primeiro a morrer por Jesus. Lembre disso. Mas veja, você tem uma igreja sendo perseguida, e essa igreja que persevera na doutrina de quem, gente? Dos apóstolos. Os apóstolos que disseram para nós: vós, igreja, olhai, atentai para o que eu vos digo. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que nós os encarregaremos desse serviço. E eles elegem 7 homens. E um desses homens quem é? Estevão. Homem cheio do Espírito Santo. De boa reputação. Lá está ele, servindo ao Senhor, servindo a igreja de Jerusalém, uma referência nessa igreja, irmão. E ele então vai e prega diante dos principais mestres da lei, diante do Sinédrio. Olha, Pedro já tinha feito isso, João já tinha feito isso, e eles passaram por esse momento sem morrer. Então ele vai, ele anuncia da mesma forma, com a mesma intrepidez, mas ao final, meu irmão, essas pessoas estão rilhando os dentes contra ele, estão extremamente iracundas contra ele, querem ir, vão matá-lo, e o matam. A igreja perde um dos seus referenciais, um dos seus líderes. Talvez alguns pensassem assim: ora, é de se esperar, na verdade, mas se Deus não interviu na morte de Estevão,
que é um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, imagine a relação a mim. Se Saulo entrar na minha casa, eu não sairei impune. Talvez alguns perdessem a fé, na verdade. Veja, irmão. Essas coisas vêm na nossa mente. Elas vêm na nossa cabeça. Mas é preciso que nós voltemos às Escrituras e olhemos para as Escrituras e entendemos, meu querido irmão, que é nesse momento que há uma perda tão severa que a nossa fé é verdadeiramente provada. A Bíblia diz que Estevão ia sendo morto, apedrejado, e Saulo consentia com a sua morte. Eu deixei essa palavra, Saulo consentia com a sua morte, porque eu vejo Saulo vendo como um espectador toda aquela cena grotesca da morte de Estevão, sem absolutamente falar nada. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, irmão. Deus também não fez nada. Deus fez alguma coisa? Deus fez alguma coisa, irmão? Veio um anjo do céu e tirou as pedras das mãos daquelas pessoas? Não. Nem Deus interviu, irmão. Sabe o que isso ocasiona em nós? Perda. Perda de fé. Porque na nossa cabeça, irmão, Deus tinha que vir. Na nossa cabeça é Estevão. É o homem cheio do Espírito Santo. Ele não pode morrer. Deus tem um chamado especial. Olha, Deus elegeu esse homem no meio de nós. Talvez se você estivesse lá como cristão, você olhasse para o céu e pensasse, de onde vem a milícia celestial para salvar Estevão? Onde está vindo? Virá com certeza. Alguém, talvez um profeta, se levantou no meio, um falso com certeza, e disse, eis que eu te digo, Deus te livrará dessa morte hoje. Mas veja, irmão, a perda não foi evitada por Deus. Deus não tem compromisso de evitar perda nenhuma na nossa vida que não esteja no seu propósito. Não. Deus não vai fazer absolutamente nada que Ele não queira ou que Ele não tenha planejado. Deus não poupou o seu filho, irmão. Deus não poupou o seu filho. E por que Ele não poupou o seu filho? Porque Deus tinha um propósito na morte do seu filho. Salvar-nos. Deus não tinha intervido na morte de Estevão, verdade. Mas por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Estevão e na morte de Estevão. Agora, irmão, uma igreja que talvez perdeu a sua fé, perdeu um diácono, perdeu um líder, perdeu, quem sabe, as suas convicções, porque Deus não interviera como eles queriam. Agora a igreja vai viver o mover de Deus. Foi bem pentecostal essa frase, não foi? Mas o mover de Deus aqui é perseguição, irmão. Aí não ficou bom não, né? Não foi, mas é. Porque o que a Bíblia está dizendo, irmão? A Bíblia disse que Deus usou a morte de Estevão para levantar grande perseguição contra a igreja. E por que Deus estava fazendo isso? Porque a ordem de Deus foi, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E até esse momento a igreja estava hesitante em anunciar o evangelho apenas em Jerusalém. Deus tinha um povo muito além dos muros de Jerusalém, meu irmão. E ainda que a igreja fosse espetacularmente abençoadora, ela não estava vivendo todo o propósito de Deus para a sua vida. Então Deus, meu amado irmão, Ele usa essa perseguição e diz a palavra de Deus, todos são dispersos, todos são espalhados. Adivinhe para onde? Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amado irmão, os propósitos de Deus
os decretos de Deus, os planos de Deus, a mente de Deus está tão alta, tão alta. Quem a conheceu? Quem a conhecerá? Nenhum de nós pode fazê-lo, irmão, mas nós devemos confiar. Porque o nosso Deus não é carrasco. O nosso Deus é Pai. E um pai cuida dos seus filhos. Por isso que Estevão morreu, sim, morreu, mas diz a palavra de Deus que ao olhar para o Pai, olhar para o céu, ele viu o céu aberto. O Filho de Deus. Que visão maravilhosa, irmão. Ele estava voltando para casa. Para a casa do seu pai. Mas a igreja que ficou, irmão, precisa pregar a palavra em tempo de perda. A grande questão, meu querido, é que a perseguição revela a verdadeira natureza da nossa fé. Quando tudo vai bem, maravilhoso. Nós estamos aqui todos assentados agora. Você está olhando para mim, eu estou olhando para você. Talvez você está dizendo assim, olha que palavra bíblica, né? Alguns estão dizendo assim, olha que palavra horrível. Alguns estão dormindo. Como é que o pastor Pedro faz mesmo? Como é que ele faz? Eu não sei, né? Irmão, imagine se aquela porta se abrisse e agentes do ICE entrassem por aquela porta. Imagine, olha. Assim diz o Senhor. Eis que eu estou à porta. Imagine lá, aquela porta lá, ó. Não pense que eles são bobos, tá? Eles também estão na porta de saída de emergência. Você não tem para onde ir, meu irmão. A gente está rindo aqui, fazendo piada, mas a grande pergunta é, qual seria a sua atitude diante disso? A verdadeira fé é provada em meio às perseguições. Agora, aqueles que estão na igreja só por conveniência, se isso acontecesse, com certeza chegariam aqui e falassem ao agente do ICE o seguinte, ó, ele não tem documento. Pega ele aqui, ó. Esse aqui também não tem, ó. Esse daqui também não tem. Sejam bem-vindos. Traíras, Judas. Você percebe? Querido, essa perda foi sentida pela igreja. Diz a palavra que eles fizeram um grande pranto sobre ele. E a grande pergunta que fica para nós é, o que respondemos em termos de perda? Lembra de Romanos 8? Quem nos separará do amor de Cristo? Você consegue lembrar comigo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Ou ICE? Ou Biden? Ou Trump? Não. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. Ovelhas para o matadouro. Você entende essa natureza? Você quer isso para a sua vida, irmão? Eu acho que qualquer pessoa em sã consciência humana natural diria não. Quero isso para mim. Mas aqueles que estão em Cristo tomam a sua cruz e seguem Jesus. Então, o desafio da missão, irmão, em tempos difíceis. Para encerrar, eu queria ler com vocês agora o versículo 4 e também a parte C do versículo 1, que diz assim: e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E diz o versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte. O que, gente?
pregando a palavra de Deus. Então eu quero que você lembre comigo. Quais são os desafios da Igreja de Cristo em tempos difíceis? Primeiro, pregar a palavra em meio à perseguição. Segundo, pregar a palavra em meio das perdas. E agora, irmão, pregar a palavra em tempo de separação. Em tempo de separação. Irmão, muitos de vocês saíram do Brasil há muito tempo e vieram para os Estados Unidos, jamais voltaram. Eu mesmo estou aqui há 6 anos, não é nada comparado com muitos irmãos aqui. Mas tem 6 anos que eu não fui no Brasil, eu nem sei como está, nem sei como é que vai ser minha reação, em termos culturais, nem sei. Mas imagina aqueles que estão aqui há décadas. Décadas. Quantos aqui perderam os seus entes queridos e não puderam estar com eles despedindo? Imagine. Quantos não poderão ir? A separação é dura, a separação machuca, irmãos. E a palavra do Senhor, ela diz que essa igreja, ela foi forçada a se separar. Acima de tudo por Deus, é verdade. Mas o que eu quero que você entenda é que a igreja de Jerusalém, até esse momento, era uma igreja em comunhão. Era uma igreja unida. É o seguinte, vamos nos reunir em tal horário no cenáculo. E diz a palavra do Senhor que eles estavam lá, o quê? Unânimes. O que quer dizer unânime, gente? Estava todo mundo lá. Ninguém mandou no grupo do Telegram, não estarei no culto hoje. Ninguém mandou isso lá no Telegram. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém todos estavam unânimes, unidos no cenáculo, orando, meditando, buscando a presença de Deus. Aí o que acontece? Morre Estevão, vem uma perseguição ferrenha, e de repente você está no seu lar, na sua casa, sentado à roda da sua mesa, com seus familiares, e entra um tal de Saulo e te remove para fora com tamanha ferocidade, separa homens das mulheres, marido das suas esposas, pais dos seus filhos, e os coloca no cárcere, os leva para a prisão. Separação forçada. Imagine como foi para a igreja esse tempo, irmão. Imagine como foi essa questão. Tudo acontecendo com uma maneira tão terrível. A Bíblia diz que essa perseguição alcançou toda a igreja, exceto os apóstolos. Então, todos aqueles que estavam juntos e tinham tudo em comum, que viviam unanimemente na presença do Senhor, agora estão todos separados, apenas os apóstolos ficaram em Jerusalém. E no meio de toda essa separação, o que a igreja fez, irmão? Mesmo separados, eles continuaram pregando a palavra de Deus. Imagine a dor de um pai não saber onde estão os seus filhos. Imagine a dor de uma esposa não saber onde está o seu marido. Imagine os filhos não podendo saber onde estão os seus pais. Estão todos separados. Imagine agora o convívio dos irmãos. Estamos aqui agora louvando ao Senhor. Imagine Marcel, Gemima, se perguntando onde estará Thomas. O que será que aconteceu com Thomas? Para onde foi o Thomas? Nós nos perguntando um em relação aos outros, porque não sabemos, não tem internet para consultar, não tem aplicativo para ver. Só nos resta uma coisa, irmão. Continuar na missão. Continuar pregando a palavra, mesmo em tempo de separação. Eu não vejo ninguém aqui no texto
se levantando e dizer: Deus, eu não posso pregar a palavra de Deus, porque tiraste de mim a minha esposa, tiraste de mim o meu marido, tiraste os meus filhos, levaste Estevão embora. Eu não vejo ninguém falando absolutamente nada disso, mas eu vejo o povo continuando a pregar a palavra do Senhor. E é interessante, porque a palavra que Lucas escolhe é a palavra dispersar. A palavra dispersar, meu irmão, é usada no contexto da agricultura justamente para o arremessar das sementes. Sabe o que quer dizer? Que para Deus, dispersar sua igreja de Jerusalém para Samaria, para a Judéia e agora para o mundo gentílico, é espalhar a semente do evangelho por todo o mundo. Deus estava levando os missionários, meu irmão, para anunciarem a palavra de Deus em todo lugar. Então, de Jerusalém, Samaria, Judéia, Antioquia, subindo para a Ásia Menor, entrando na Europa, o evangelho foi ganhando proporções e proporções, alcançando a Europa e veio para os Estados Unidos para o Brasil, e do Brasil aqui estamos de volta, nós, os Estados Unidos, anunciando a palavra de Deus, porque a igreja pregou em tempos de separação. Sim, irmão. E agora, aqui, as políticas de imigração implementadas pelo governo Trump, elas afetam significativamente as igrejas aqui nos Estados Unidos. Eu tenho visto vários vídeos de pastores nas redes sociais falando: olha, não deixe de vir à igreja, não deixe de fazer isso, não deixe de fazer aquilo, tentando convencer os cristãos a serem cristãos. Não sei quais são as motivações de cada um, meu irmão, mas eu queria que você pensasse um pouco agora à luz da palavra de Deus. O medo e a incerteza, elas podem ser percebidos em muitos olhares aqui, em muitas ações de vocês, a gente percebe, em muitas palavras. E talvez você diga assim para mim: pastor, o senhor não sabe o que é ser um imigrante indocumentado. É uma boa defesa, não é verdade? Bom, eu diria a resposta: eu sei. Eu sei. Eu conheço muito bem as humilhações. Conheço muito bem as perseguições, os ultrajes, as desesperanças. Conheço muito bem. Mas eu digo para você uma coisa, irmão. Se você não tem documento, você pode ser deportado, é verdade. Verdade. E se você tem documento? Isso pode ser tirado de você? Também pode ser tirado. Green Card pode cair tão rápido quanto qualquer outra lei. Mas você é cidadão. É possível até mesmo perder a cidadania. Há crimes que te levam a perder a cidadania. Então veja, irmãos, eu não sou profundo conhecedor de leis imigratórias, mas o que eu quero te dizer é o que a palavra do Senhor está nos mostrando. Humanamente falando, você não tem esperança alguma. Você não deve confiar nos governos, você não deve confiar nos papéis, você não deve confiar naquilo que a própria força do braço pode te dar. Mas naquele que está acima de todas as coisas. É Ele. Então, meus irmãos, coloquem no seu coração, no primeiro lugar, que toda autoridade é constituída por Deus. Então, se o presidente é Trump, se o presidente é Biden, se o presidente é Obama, se o presidente é Lula, olha, é incrível isso, mas se esse é o presidente, Deus permitiu. Deus levantou. Se é para o seu bem, se é para o seu mal, eu não sei, porque eu não conheço a mente de Deus. Mas eu sei que foi Deus que levantou, porque não há ninguém superior a Ele. Ele levanta reis, Ele derruba reis.
Então, meu irmão, trate de confiar nesse Deus que está acima de todas as coisas, de uma vez por todas. Não confie no homem. Maldito o homem que confia no homem, que faz da sua própria força, a força do seu braço, aquilo que é principal na sua vida. Irmão, segunda verdade muito importante para você. É a vontade de Deus que você esteja aqui. Olhe para mim, querido. É a vontade de Deus que você esteja aqui. Quem você pensa que é? Quem eu penso que eu sou de imaginar que talvez, porventura, quem sabe, eu esteja aqui contra a vontade do Altíssimo? Quem é esse ser absoluto que acha que pode sair de um país e entrar em outro país, seja da forma que for, sem a permissão de Deus? Imagine agora o anjo Gabriel, não, melhor, Miguel, chegando agora diante de Deus e falando, olha, ele está lá nos Estados Unidos, ó, você não ficou sabendo, mas eu estou te informando. Aí Deus vira para Miguel e fala, não sabia? Vai lá e manda o Trump pegar. Isso é o evangelho, irmão? Eu sei muito bem, irmãos, que entrar num país é pecado, ilegalmente. É pecado, você cometeu um pecado. Mas todos nós pecamos. A nossa luta como cristãos agora é, confessados os nossos pecados, buscar a legalidade, buscar a cidadania, nos portarmos como verdadeiros cidadãos dessa nação, pagando os nossos impostos corretamente. É isso que se espera de um cristão. Agora, meu irmão, entenda o seguinte, se você está aqui, é porque Deus quer. Amém. Agora é o seguinte, se Deus quer que você vá embora, se Deus quiser te dispersar dos Estados Unidos para outro lugar, a pergunta é, quem somos nós para resistirmos à vontade de Deus? Será que você acha que você conseguirá? A igreja de Jerusalém não conseguiu. Deus levantou uma perseguição e todos foram dispersos. Eu tenho, meu querido irmão, consolado meu coração com essas palavras. Eu não consolo o meu coração com um green card. Não. Um pedaço de plástico que está na sua carteira não te garante a permanência aqui, não. Eu consolo meu coração em saber que eu estou no centro da vontade de Deus. Onde quer que Deus quer que eu esteja, eu estarei. Se não for vontade dele que eu esteja mais aqui, eu não estarei, meu irmão. Eu irei para onde ele me enviar. Então por que nós estamos cheios de medo e incerteza sobre o futuro? Porque dizemos, eu não irei, eu não farei, eu não estarei. Amanhã não trabalharei, amanhã não viajarei, amanhã não caminharei, amanhã não adorarei. Porque temos medo dessas coisas. Se Deus tem toda a autoridade e constituiu essas autoridades, se Deus é soberano e é a vontade dele que nós estejamos aqui agora, nesse momento, como o provérbio diz, reconhece-o em todos os caminhos. Mas eu quero dizer a última coisa, irmão. Há uma missão. Há uma missão para a igreja de imigrantes aqui nessa terra. Há uma missão para nós como igreja City United. E a minha pergunta, meu irmão, é se você vai participar dessa missão. Ou se você vai se esconder. O que você vai fazer?
É a pergunta. A palavra do Senhor diz que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Eu poderia parafrasear e dizer os que eram imigrantes, indocumentados ou documentados, iam por toda parte pregando o Evangelho. Você tem que entender, irmão. Se é a vontade de Deus que você esteja aqui, Deus não te trouxe para essa terra para ganhar dólar. Deus não te trouxe para essa terra para você fazer sua cama no Brasil. Não. Deus te trouxe nessa terra porque há uma missão a ser feita aqui. Há um propósito de Deus na sua vida dentro dessa missão aqui. Se você está aqui agora me ouvindo, provavelmente aqui, na CTK United. Mas se você é de outra igreja, dessa nação, talvez seja nessa igreja. Agora a verdade, irmão, é que todos nós temos um propósito aqui. Então por que o medo? Por que o medo, irmão? Eu reitero. Não são os papéis, não são as decisões dos homens que te mantêm nesse lugar. Mas é a decisão daquele que está sentado no alto e sublime trono. É Ele que determina todas as coisas. Então, meu amado irmão, pregue a palavra. Mais uma vez, pregue a palavra. Outra vez, pregue a palavra. Pastor, mas estão perseguindo. Pregue a palavra. Pastor, mas eu estou perdendo. Pregue a palavra. Pastor, eu estou separado. Pregue a palavra, irmão. Cumpra o seu chamado, cumpra a sua missão como igreja de Jesus. Porque em breve serão os nossos olhos que verão os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra do Pai. E quando esse dia chegar, meu querido irmão, que alegria será para você dizer que você foi fiel até a morte. Que alegria será ouvir do Senhor, recebe a coroa da vida. Que alegria. Então sejamos a igreja de Cristo verdadeira, irmão. Não a igreja da mídia, a igreja do show, a igreja... Não. A igreja da Bíblia. A igreja bíblica. A igreja que sabe que o aguarda é perseguição. Somos ovelhas indo para o matadouro. Confiemos, irmão, na direção do Senhor Jesus, amém? Ele é o pastor. Ele vai nos conduzir a águas de descanso. Ele nos levará aos pastos verdejantes. Ele cumprirá toda a sua palavra. Eu quero convidar você a ficar de pé, irmão. Se você sentiu no seu coração um desejo de se encorajar diante desses momentos difíceis, de declarar para o Senhor, Senhor, eu não me ausentarei, eu permanecerei firme na presença do Senhor. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, para que nós oremos juntos agora, clamemos a presença do Senhor. Ainda que sejamos dispersos, meu querido irmão, anunciaremos a palavra do Senhor em todo lugar, a todas as pessoas, em todo o tempo, porque é isso que a palavra do Senhor nos ensinou nessa manhã. Feche seus olhos, vamos orar. Coloque a sua vida na presença do Senhor, meu irmão. É tempo. É por isso que é um desafio, não é fácil. Não é fácil responder. Não é fácil atender. Não é fácil cumprir. Mas é necessário. É a essência da igreja. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido,
Na nossa igreja, nós temos pessoas com documentos, sem documentos. E isso para o Senhor absolutamente não quer dizer nada. Porque para o Senhor, ó Deus, a única coisa que importa é que os teus decretos, a tua vontade, o teu santo plano seja a verdade, seja a realidade, seja o que a história reconhecerá no grande e último dia. Por isso, ó Deus, eu não tenho dúvida que, independentemente dos métodos que todos nós escolhemos para entrar nesse país, o Senhor, ó Deus, permitiu que nós estivéssemos aqui. O Senhor nos trouxe a este lugar. O Senhor nos colocou aqui e tem nos sustentado. O Senhor tem nos dado a força para trabalhar, muito mais do que até trabalhávamos no Brasil, de recomeçar histórias e de, ó Deus, passar absurdos, humilhações, simplesmente pelo fato de sermos imigrantes. Imagine imigrantes cristãos. Por isso, ó Deus, para nós, é tudo muito difícil, é verdade, mas eu peço ao Senhor, toma conta do teu povo que aqui está, ó Deus. Porque sem documentos, eles são o teu povo. Eles são as ovelhas do teu rebanho. Nós somos a grande família do Senhor. E, meu Deus, o Senhor tem um plano para nós, então coloque paz no nosso coração. Porque diante de todo o terror que é colocado pela mídia, os avisos nos grupos de Telegram, de WhatsApp, as notícias que chegam dos nossos parentes, dos nossos amigos, irmãos, gente sendo pega aqui, gente sendo pega acolá, que o nosso coração possa confiar que é Deus que conduz a minha vida, é Deus que me coloca onde Ele quer. E se nós estamos aqui para uma missão. Cumpre em nós a tua missão, ó Deus. Cumpre em nós o chamado, cumpre em nós o propósito, para que em nome de Jesus, no último dia da nossa história, nós reconheçamos todo esse plano maravilhoso do Senhor. Hoje não entendemos, hoje não compreendemos, hoje não conseguimos ver, mas um dia entenderemos, um dia veremos, um dia saberemos. Mas até lá, dá-nos a capacidade de simplesmente obedecer ao Senhor e de confiar no Senhor. Porque é o Senhor que está sobre tudo e todos. Do teu alto e sublime trono, Deus, a tua voz ecoa e aquilo que não existia passa a existir. A tua voz ecoa e pessoas são salvas, pessoas são alcançadas. A tua voz ecoa e pessoas são consoladas, são amparadas. Mesmo em tempo de perseguição, perda, luto, separação, o Senhor leva o teu povo ao cumprimento desse santo propósito. Por isso eu peço ao Senhor que a nossa igreja, que esse rebanho que aqui está, que aqueles que nos ouvem pela internet e que estão com os mesmos temores e incertezas, que todos sejam alcançados pelo teu Santo Espírito, para entender de uma vez por todas que não há o que temer. Deus continua no controle total da história humana e da história do seu povo, da nossa história. Por isso nós oramos, nós agradecemos por esse tempo de meditação na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, povo escolhido de Deus, imigrantes, com ou sem documentos, hoje e para todos sempre.
Amém e amém. Amém, querido.